Olá! Apresentando, estamos aí, né? De volta ao batente desta terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, para falar das novas prisões da Operação Lesa Pátria. Mais vândalos presos pela Polícia Federal. Democracia se fortalece. Além disso, vou falar da tentativa de contemporizar a briga com o governo petista feita pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, da notícia dada por Lauro Jardim que o Bolsonaro marcou para o começo de março sua volta ao Brasil, resta saber se ele cumprirá. E a excelente notícia da vitória de Rita Lee sobre o câncer, contra o qual ela lutou esse tempo todo. Bem-vinda, querida Rita. Um beijão. Bom, estamos aqui também para agradecer a você que se mantém firme ao nosso lado, vendo conosco essas mudanças no cenário político brasileiro e, sobretudo, essas permanências, né? Quero agradecer e quero também pedir que se mantenha firme. Vá para as redes sociais, coloque o vídeo, comente, indique aos amigos, né? E vamos ao conteúdo, né? Faz 1 mês e 6 dias que houve o vandalismo, né? O quebra-quebra, no domingo 8 de janeiro de 2023, 1 mês e 6 dias atrás. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023, e a Polícia Federal começou a 6ª fase da operação que investiga os atos golpistas de Brasília no dia 8 de janeiro. A operação cumpre 8 mandados de prisão preventiva e outros 13 de busca e apreensão em Minas, São Paulo, Paraná, Goiás e Sergipe. Até essa tarde, 6 pessoas haviam sido detidas e outros 2 estão sendo procurados porque não foram localizados ainda pela Polícia Federal. Do outro lado, do lado da paz, depois de ter acenado com a bandeira branca ao Lula na sua entrevista no Canal Livre na segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou novamente no assunto, pedindo paciência com o governo Lula, mas reafirmando que é contra mudanças na meta de inflação. Segundo foi reproduzido no meio de comunicação, o investidor é muito apressado, ele disse. A gente tem que ter um pouco mais de boa vontade com o governo. O investidor precisa saber que 45 dias é pouco tempo. Temos tido boa vontade do ministro da Economia, Fernando Haddad, de seguir um plano fiscal com disciplina. Tem um arcabouço que está sendo trabalhado, já foram elaborados alguns objetivos, disse num evento que foi realizado pelo Banco BTG Pactual, em São Paulo. Aproveitando que estamos falando aqui de economia, na notícia que foi noticiado hoje pela Receita Federal, que nós, contribuintes, teremos até maio para entregar a declaração do nosso imposto de renda este ano. Estamos esperando que o Lula cumpra o que todos os presidentes prometeram e não cumpriram, que é adaptar a tabela de não cobrança das pessoas à inflação, né? O Lauro Jardim, meu amigo, querido amigo, que descobriu lá minha entrevista com Saramago, na casa de Saramago em Lisboa, publicou no Globo que, em se tratando de Jair Bolsonaro, tudo é possível. É mesmo, né, Lauro? Como o Brasil está cansado de saber, mas até segunda ordem ele retorna ao país no início de março. A promessa tem sido feita a todos os aliados com quem teve contato nos últimos dias. Se for isso mesmo, significa que Bolsonaro terá ficado em Orlando 2 meses planejado desde o fim do ano passado. Agora eu vou dar uma notícia boa, né? Com a remissão do câncer que a acometia, a cantora Rita Lee, a Rita Lee Jones, né, de 75 anos, apareceu em público numa publicação do marido Robertinho de Carvalho, o guitarrista que acompanha seu marido.
Robertinho de Carvalho propiciou essa aparição rara na última segunda-feira, dia 13 de fevereiro, numa foto compartilhada pelo marido, o cantor Roberto de Carvalho, em seu Instagram. A roqueira ganhou a declaração pública do Robertinho. Meu amor será eterno. Olha que beleza que o Robertinho escreveu. Que aos 75 estejamos apenas no começo. Feliz aniversário, amor, saúde, sorte e sucesso em altas doses, que todas as forças de luz sagrada do universo estejam iluminando o seu caminho. Eu vou junto, porque te amo, te amo, te amo, escreveu o Robertinho. Ah, meus amigos. A Rita lutou contra um câncer de pulmão em 2021, em abril de 22, compartilhou a notícia de que estava curada, mas preferiu não comemorar o fato com euforia, porque sabe que o tratamento exige prudência. A Rita apareceu no cenário da música brasileira com o conjunto, ela era do conjunto Os Mutantes, com Arnaldo Batista e Sérgio Dias, né? No Festival da Record, no Festival de Música Popular Brasileira da Record, chocando tudo e todos, acompanhando a genial obra-prima de Gilberto Gil, Domingo no Parque. Eu lembro até de uma gravação do Gil, que ele fala: Serginho, cabeludo danado. O Gil sempre foi o rei do bom humor, né? E eu me lembro muito também do primeiro grande sucesso dos Mutantes, que era uma música dos três, né? Do Arnaldo Batista, da Rita Lee e do Serginho Dias, né? Ando meio desligado, já nem sinto meus pés no chão, olho e não vejo nada, eu só quero que você me queira. Isso aí é de 1970, e eu me lembro muito bem de um show dela, solo, que eu vi da Rita Lee, quando ela se desligou dos Mutantes e apresentou um show solo no Teatro São Pedro, no começo dos anos 70 ali, na Barra Funda. Eu fui ao show e naquela ocasião ainda estava para acontecer fatos importantes na vida dela. Por exemplo, quando a minha querida amiga, apresentada pelo Walter Silva Pica-Pau, que a lançou junto com Jair Rodrigues no disco que mais vendeu até hoje na música popular brasileira, Elis Regina, foi visitá-la na prisão e terminou ganhando uma música inédita dela, Alô, Alô Marciano. Nessa época eu fiz uma entrevista com ela para o Jornal do Brasil, na casa dela, com o Robertinho no Pacaembu. Depois nunca mais a vi. Agora tenho uma imensa alegria em sabê-la vencedora de um mal terrível como o câncer. Sou fã da Rita até hoje, fiquei feliz de ver a foto dela e de ler a declaração de amor do Robertinho. Agora vamos falar uma notícia dura, grave, mas importante. Um estudo dos restos mortais do grande poeta chileno, prêmio Nobel, Pablo Neruda, revelou que ele foi assassinado e morreu envenenado, segundo informou a família dele nesta segunda-feira. As suspeitas sempre existiram, né, sobre as circunstâncias da morte do artista, que era o inimigo do regime de direita do Pinochet. Então, oficialmente, ele teria morrido de um câncer da próstata, aos 69 anos, no dia 23 de setembro de 1973, 12 dias depois do golpe militar comandado por Pinochet, que derrubou o governo do presidente socialista Salvador Allende, de quem o Neruda era muito próximo. Após o golpe, o Neruda começou a planejar sair do país e morreu. No último 2 dedos de prosa que eu gravei aqui, o poeta potiguar Diógenes da Cunha Lima conta uma história engraçada sobre o Neruda. Quando eu era adolescente, Neruda era meu maior ídolo. Eu andava com um livro do Neruda, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, no sovaco, não saía do sovaco. E sabia, hoje eu não sei mais, mas sabia versos de cor. Neruda é um poeta maravilhoso. E o Diógenes da Cunha Lima relembra, quando eu me lembrei disso, no 2 dedos de prosa, ele relembrou que o Neruda fez o livro das perguntas
E ele fez um livro das respostas às perguntas do Neruda. E depois fez um livro, Entrevista Imaginada, a Entrevista Imaginada com Pablo Neruda. E o interessante é que Neruda era um comunista, amigo de Jorge Amado, comunista declarado, né? E no entanto, o Diógenes, um homem de direita, considera Neruda o maior poeta das Américas em todos os tempos. Para vocês verem como as pessoas inteligentes e delicadas e civilizadas estão por cima das ideologias, né? Era o caso do Diógenes com o Neruda. Com eu nunca fui comunista, nunca fui direitista, apesar de me acusarem de uma coisa e de outra, de petista. O que quer dizer o seguinte: Neruda é um grande poeta, um enorme poeta. Tudo que se disse e se escreveu sobre Neruda, sendo comunista ou não, é maravilhoso e o meu amigo Zé Paulinho Cavalcante Filho, membro da Academia Brasileira de Letras, especialista em Fernando Pessoa, reclamou do amigo dele Diógenes: ô Neumann, você fez dois dedos de prosa e ele nem falou a melhor resposta que ele deu para o Neruda. Ele pergunta: quem é Paul Éluard, o grande poeta francês? Ora, Paul Éluard. Realmente ele não se lembrou, mas o atento espectador Zé Paulinho se lembrou. Olha, os clubes brasileiros estão resistindo, mas a CBF determinou perdas de ponto contra manifestações racistas. Tomara que a Espanha imente o Brasil e poupem o craque Vini Júnior, o melhor jogador do ano, o melhor jogador da Copa, mesmo não sendo reconhecido pela FIFA, desses ataques racistas, tirando pontos da torcida visitante que grita. Agora, também a CBF revela que a raiz do atraso do futebol brasileiro não é tanto ela, por mais que ela seja mal administrada. São os clubes, que no final de contas são os responsáveis também por ela, né? Nesta semana eu convido você para assistir o Neumann Entrevista com o jornalista Celso Ming, meu colega no Estadão durante 32 anos, e ele disse que a esquerda repete aqui no Brasil, após a vitória na eleição, o modelo desenvolvimentista de Celso Furtado nos anos 50 e 60. Eu nasci muito perto de onde o Celso Furtado nasceu, sou um grande admirador do Celso Furtado, e realmente Celso Furtado é o grande... Eu nasci em Iraúna, e durante muito tempo o pároco de Pombal, onde Celso Furtado nasceu, foi um padre de Iraúna, Padre Ariel. E o Celso Furtado passou a ser uma espécie de papa, né, do chamado desenvolvimentismo dos economistas brasileiros, aplicando nos anos 50 e 60, quando basicamente ele ficou no exílio no exterior, né? Viva Celso Furtado e viva Celso Ming, é isso aí. Eu vou me retirando por aqui de leve, em té!